Uau, glórias, glória a Jesus. Eles estão doando uma X6 blindada com 6.000 quilômetros para a igreja. Você pode glorificar Jesus. Depois da saída da Igreja Batista da Lagoinha, o pastor André Fernandes decidiu comentar sobre várias polêmicas a qual ele entrou. Ele esteve no podcast Café com Ferry e é lá que você vai encontrar esta conversa completa. E falou sobre a área VIP, falou sobre Neymar, falou sobre Virgínia e deu até algumas indiretas para André Valadão. André Fernandes contou alguns detalhes que ele jamais contou em qualquer outro lugar e você vai ver isso tudo agora. Então, nesse momento, eu preciso muito da sua ajuda pra gente continuar. Preciso que você dê um toque no botão curtir agora para nos apoiar. E preciso também que você hype esse vídeo para nos ajudar. E sem muita demora, vem comigo. Cara, nunca teve uma área VIP, a gente sempre teve uma área de convidados, né? Se chamou área VIP por conta, enfim, porque isso viraliza e aí esse corte acabou se tornando viral também. Mas acho legal falar sobre isso, cara. É porque as pessoas não entendem, né? Eu, por exemplo, não sou da igreja. Eu não consigo entender que na igreja, que é um lugar para agregar todo mundo, tenha um lugar onde tem uma área VIP ou área para convidados. Sabe quando você entenderia, Fé? Se você Neymar. Se você for... Se o Neymar for lá, daí acaba aí estraga. Cara, aconteceu isso com... Como é que é o nome da namorada do Vini Júnior? Na Virgínia. Não, aconteceu isso com a Virgínia. Não sei se vocês viram. Ela foi numa missa numa igreja católica, ela não conseguiu orar. Você lembra dessa cena ou não? Ela de olhos fechados, orando. Procura depois, quem tiver curiosidade, você vai achar com facilidade. E quando ela abre os olhos, tem uma multidão de pessoas filmando ela orando, tirando foto. Cara, eu acho que isso é um abuso em um dos ambientes que deveria ser mais preservado. E olha que louco isso, cara. Eu tive em Miami 2017, enfim. E eu fui numa conferência em que tava o Justin Bieber, ele tava sentado na fileira de trás. Cara, eu lembro que a gente tava lá, filmando a conferência, e aí quando eu tô filmando, vem o segurança, ele me adverte, falei, não vou filmar ninguém, cara, só tô filmando a conferência. E aí um dos líderes, no final do culto, me falou, cara, a gente precisa preservar o ambiente de culto para quem é publicamente exposto, porque é um dos poucos lugares que esses caras conseguem ter paz. Tempos depois, teve uma situação de paparazzi seguindo o Justin Bieber na saída do culto, e a citação dele foi: o único lugar na terra que eu consigo encontrar paz é dentro da igreja. Por favor, não roubem isso de mim. Então, vou falar do conceito e da ideia, tá? Podem ter variações e aplicações diferentes. Mas desde que eu me conheço por crente, sempre houve uma área reservada para pastores, convidados, sempre. E eu vejo como zelo. Tem pastores que usam isso como vaidade, moeda de troca, óbvio que tem. Como tem pastores que levam políticos no púlpito para orar por eles de forma genuína, e tem pastores que levam políticos no púlpito porque isso faz parte de um arranjo político. Irmão, tem de tudo. Agora, eu posso falar pela motivação com que a gente construiu. Cara, imagina, vou imaginar que você fosse... Eu não sei como é quando você caminha nas ruas, porque eu nunca caminhei na rua com você. Mas vou imaginar que fosse um caos, tá? Aí você fala, André, cara, tô com uma crise no meu casamento. Eu amo a minha esposa, não quero separar. Irmão, eu acho que eu vou no teu culto esse domingo, preciso de ajuda. Eu falo, claro, Ferry, vai lá. Aí você entra com teus filhos, você começa a ser assediado, pessoas começam a chamar você, você quer orar, meu irmão, e tem gente tirando foto, selfie com você de olho fechado. Tem gente entregando currículo, pedindo ajuda, tem gente pedindo oferta. Meu irmão, preciso de... Você consegue a cesta básica? Você imagina a loucura que é? Porque, na verdade, a ideia de você ter uma área reservada para quem é publicamente exposto não é para diferenciá-los, é justamente para que eles consigam cultuar como uma pessoa comum. A ideia é essa. A maior parte deles, o desejo deles é, cara, eu quero pelo menos na igreja poder ser alguém comum. Eu quero pelo menos na igreja poder entrar, orar, ouvir a palavra e sair me sentindo uma pessoa comum. Então, para resumir muito, cara, a ideia da área de convidados sempre foi essa. Acabaram nomeando como área VIP e ok. O ponto é, não criamos, eu não criei, faz parte da cultura da igreja ter uma área reservada para convidados. Mas nem toda a igreja tem área para convidados, para celebridades. É óbvio, 99% das igrejas não consegue furar essa bolha e tocar essas pessoas. Então é muito fácil, às vezes um líder religioso falar, eu acho um absurdo, né? Minha igreja nunca teve para celebridade, mas nunca entrou uma pessoa publicamente exposta. Ele nunca teve a oportunidade de furar essa bolha e pregar para eles. Então assim, quando a gente olha para Jesus, ele janta na casa de Zaqueu. João Batista começa a ficar em dúvida se de fato ele é o Messias. Ele está preso e ele chega para os discípulos e fala, pergunta para ele se de fato ele é o Cristo que aguardávamos. Porque João Batista está preso e os relatos que ele começa a receber de Jesus são relatos de quem está do lado de fora.
Irmão, o homem que preparou o caminho para o ministério de Cristo começa a ter dúvidas se de fato Jesus é o Cristo, por conta de coisas que ele fazia, pessoas que ele andava, mesas que ele sentava, porque isso para eles era escandaloso. Então a gente olha para a pessoa de Paulo, ele vai falar com o imperador, ele tem acesso a pessoas que são pessoas diferenciadas. Você pega, por exemplo, o centurião que pede para que Jesus ore por um servo dele que está doente. Aquele centurião, para ocupar o lugar que ele ocupava como liderança de uma centúria, ele obrigatoriamente falava mais de um idioma, ele era um cara poliglota, ele era um cara bem posicionado socialmente. O que você quer dizer com isso, André? Eu quero dizer que o lugar onde Jesus é sepultado é um lugar cedido por José de Arimateia, um homem de posses. Você vê ao longo da história mulheres que financiavam o ministério de Jesus. Ou seja, a grandiosidade, seja do lugar que for, seja financeiro, seja de alcance, seja de cadeiras que se ocupa, seja do que for, não deve ser um problema para a igreja, porque a igreja foi chamada para apacentar e liderar os governantes, os príncipes. Então eu sou chamado para aconselhar homens de governo, homens de grande posição social, homens que lideram muitos homens que estão à frente de corporações, CEOs. Eu tenho um grupo de mentoria com empresários que alguns ali tomam decisões que afetam muitas pessoas. Cara, isso é uma graça. Poder ter alguém na mesa de conselho que vai falar sobre Cristo, que se o cara falar, irmão, tô em crise, o conselho nunca vai ser, meu irmão, arranja uma amante e vai esparecer. O meu conselho sempre vai ser, cara, luta pela tua casa, blinda a tua família, pensa nos teus filhos, não esquece da eternidade. Então, assim, a base e a premissa dessas mesas, a gente sempre fala sobre eternidade, família e propósito. A minha provocação com esses caras sempre é, irmão, a eternidade é real. O que você tem feito no pouco tempo que você tem? A tua família é um presente. Como é que você está zelando pelo maior presente que você já recebeu? E a terceira pergunta é, você tem um propósito que antecede a tua existência. O que você está fazendo pelo teu propósito? Porque no final não é só sobre dinheiro, não é sobre herança, não é sobre status. Você não pode passar dessa terra sem ter feito nada por alguém maior do que você fez por você. Então, assim, eu acredito, Ferri, falando sem hipocrisia aqui, cara, e sem falsa modéstia, porque eu acredito que o excesso de humildade é a pior das vaidades. Nem toda igreja vai conseguir tocar todos os públicos, mas eu fico muito feliz quando eu vejo cada um dentro da sua porção, tocando aqueles que ele conseguiu ter acesso. Tem igrejas na comunidade que acessam pessoas que eu não consigo acessar, tem igrejas em lugares talvez muito envolvidos com política que acessam políticos e a gente não consegue acessar. Tem líderes que tocam celebridades, tem pessoas que tocam pessoas comuns, tem pessoas que tocam anciãos, pessoas mais jovens. Cara, essa é a multiforme graça. Cada um dentro da graça que recebeu, fazendo o máximo que pode para que todos possam ouvir. Paulo diz, olha, eu me fiz de todos para poder pregar o evangelho a todos eles. Então Paulo está dizendo, com os gentios eu uso uma linguagem que os gentios entendem. Com os judeus eu uso uma linguagem que os judeus entendem. Quando eu estou no meio de um panteão de outros deuses, Paulo fala, como é que eu vou falar de Jesus aqui, cara? Ele encontra uma imagem que eles eram tão pagãos que eles tinham uma preocupação. Vai que a gente se esqueceu de algum Deus, vamos fazer uma imagem para o Deus desconhecido. Paulo, ele chega e fala, eu vim falar sobre o Deus que vocês adoram sem conhecer. Eu vim revelar a vocês quem é o Deus desconhecido. Cara, isso é extraordinário. Agora, nos dias de hoje, isso seria escandaloso. É como se eu fosse pregar no Planalto ou em algum lugar e eu usasse o exemplo de algo na política para estabelecer a minha mensagem. As pessoas vão falar, se vendeu, é mais do mesmo. Deixa eu só dar um exemplo, desculpa te interromper por isso, Ferri. O termo apostólico, por exemplo... Eu nem comecei, tu já... Deu aquela respiradinha. Deixa eu perguntar. Aquela respiradinha antes de perguntar. Perdão por isso, mas só para não perder esse contexto. O termo apostólico que é utilizado não é um termo que é criado pela igreja. É um termo que já existia pelo Império. O Império Romano, ele tinha os apóstolos. O que eram os apóstolos? Antes de Roma assumir um lugar, antes de Roma dominar uma geografia, ele enviava os apóstolos para que eles começassem a difundir a cultura do Império Romano. Então você imagina, da noite pro dia o Império domina aquele lugar, cara, você tem um choque, você tem rebelião, você tem revolta. Agora, você começa a ter elementos da cultura, da culinária, do folclore, da história sendo disseminado aos poucos. Moeda também. Da moeda. Quando Roma acessa aquele lugar e domina, aquilo ali já estava dominado culturalmente. Faz sentido? Quando o evangelho propõe um mover apostólico, ele está usando... isso nas universidades. Pois é. E está tentando fazer nas igrejas evangélicas hoje também. Diga-se de passagem. Então, quando o evangelho propõe o termo apostólico, o que ele está dizendo? Vocês precisam acessar os sistemas e implantar a cultura do reino de Deus. Vocês precisam implodir
o sistema da terra a partir da cultura do reino de Deus. Como se faz isso da noite pro dia? Não. Você começa a falar sobre o reino de Deus as bem-aventuranças, feliz é o homem que teme ao Senhor. O que Jesus faz, ele começa a propagar os princípios do reino, e isso depois se torna imparável. A igreja, ela é imparável. Tem um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, e ele relata em um dos livros históricos, que não é um livro religioso, ele diz: cada gota de sangue de um cristão que cai na terra é como uma semente do evangelho. A igreja, quanto mais perseguida, mais forte se torna. Então o que acontece é o seguinte, irmão: a gente precisa invadir o sistema. O problema é que uma boa parte dos pastores, quando consegue acessar o sistema, se encanta com o sistema. O cara foi chamado para ser conselheiro de político, ele acaba se prejudicando em arranjos políticos. Ele foi chamado para tocar celebridades, agora o cara tá mais fútil do que a maior das celebridades. Esse é o grande problema. Agora, eu queria propor, se alguém tiver curiosidade para isso, analisa a minha jornada. Se não quiser pegar os últimos anos, analisa os próximos. Analisa a minha conduta com a minha esposa, com os meus filhos, a minha construção, a minha mensagem, os frutos. Analisa o meu histórico. Analisa o que a gente vai fazer nos próximos 10 anos. O impacto que a gente gera, a quantidade de pessoas que são salvas, e se existe coerência no que eu prego, no que eu vivo ou não. Então, você não vai ver o meu nome citado, em nenhum repasse de valor de nenhum político, de INSS, de Banco Master. Você não vai ver, não tem como. Alguém pode até em algum momento querer dizer que, agora, nos sigilos bancários, quando forem quebrados, vai ficar muito claro. Eu não tenho como cultura ou como prática esse tipo de incoerência, porque eu acredito de verdade que o favor de Deus é tudo que eu preciso. E é por isso que eu não tenho também um sentimento de culpa quando o favor de Deus começa a operar coisas extraordinárias. Então, não me sinto envergonhado de te receber uma reunião na minha igreja essa semana com um ventilador de teto, um copo plástico e um assento talvez doado ou danificado. Não vou me sentir constrangido em talvez em algum momento te receber em um campus lindo, bem construído, estruturado, porque, cara, tudo que é saudável cresce. Agora, tudo que cresce é saudável, André? Claro que não. O câncer cresce, cara, e cresce rápido. As crises crescem rápido. Você pega, por exemplo, a percepção de uma recessão, gera um impacto sobre a economia de uma nação maior do que o problema financeiro em si. Tem bancos que eles quebrariam se uma notícia de que eles não estão num bom momento fosse solta. Talvez o momento econômico do banco nem era tão ruim, mas todo mundo tentando sacar e colocar em xeque a liquidez do banco pode ser o que de fato vai fazê-lo quebrar. Então, o ponto é, cara, eu acredito de verdade que nem tudo que é saudável, nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável necessariamente precisa crescer. Eu quero te fazer uma pergunta sobre... eu tenho acompanhado nas redes sociais e até pontuo com o time aqui que muita gente que trabalha com redes sociais está entrando para a igreja. Uhum. E, cara, me parece suspeito, porque como é que a pessoa pode identificar se realmente aquela pessoa está realmente entrando na fé? E a pessoa entra na fé e já começa a ofertar alguma coisa para esse novo público que está usando da fé, né, para ganhar dinheiro. Como que as pessoas... A gente tem uma audiência aqui, 99% acima de 35 anos. Aqui, o podcast acho que mais velha audiência no Brasil, de longe. Boa. É a maior ênfase do meu público, é isso aí. Como é que a gente consegue identificar, tu que trabalha com isso, quando alguém está usando a fé não para a coisa correta, para a coisa errada? É mais parecer ser cristão ou devoto do que efetivamente ela está sendo para poder vender, para poder se eu vejo isso, cara, ter pertencimento assim, eu fico realmente bastante impressionado com isso. O que a gente tinha antes como dublê de rico, talvez agora seja o sabor crente, é isso que você quer dizer, né? Ok. Cara, primeiro, não dá pra gente medir motivação, real motivação. O único que consegue ler motivação é o próprio Deus. Eu ouvi uma coisa de um pastor antigo que isso marcou pra sempre. Ele dizia que o coração do homem é terra que ninguém anda. Então, assim, cara, eu não sei dizer se o teu diretor criativo aqui começar a congregar numa igreja e postar que tá indo todo domingo no culto, eu não consigo te dizer se de fato ele teve um encontro real com Jesus ou não. E eu não fui chamado para isso. E eu acho que esse é o grande problema quando a gente começa a se colocar num papel de juiz. Vale ressaltar que alguns poucos anos atrás, o pastor André Fernandes também foi confrontado por um seguidor no podcast Inteligência Limitada com Vilela, e ele teve que explicar acerca do Rolex a qual ele usava e ficou em uma grande saia justa. Confira.
1% ao dia. Ele falou aqui o seguinte, ó, queria entender como funciona seguir o propósito de espalhar a palavra e ser bem-sucedido com isso. Aí ele fala assim, vi que você tem um Rolex, não se ofenda, quero entender. Vamos lá, primeiro ponto, eu tive, durou uma semana e vendi pra comprar um rancho, tô louco isso não é, né? Não, vou chegar lá, tô louco pra comprar um. Inclusive, se alguém que tá online, pera aí, vou mostrar, abre seu coração. Alguém que tá online, se quiser me presentear com um, eu tô à disposição. Esse aqui é um Tag Heuer. Aqui, ó, coloca aqui, ó. É. Aí. Boa, garoto. Tá. Cara, eu amo o relógio. Primeiro ponto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho um carro blindado, moro numa boa casa, mas comecei meu ministério com um carro 1.0 que no ar-condicionado na subida ele não ia. Morei numa casa dos fundos que tinha dois... Não, vou chegar lá. Não, por que falou de Rolex? Não, vou chegar lá. Ah, tá. Qual que é um dos problemas na nossa cultura latina em relação ao evangelho, propósito, riqueza, bens? Existe uma teologia chamada teologia da libertação. Essa teologia se impregnou algumas décadas atrás. Muito forte, inclusive no Brasil. Sim. Cara, e aí tem um documentário muito bom, Eles Estão Entre Nós, se eu não me engano, um documentário. Fica aí a dica quem quiser assistir. Fala sobre como essa teologia se infiltrou e mudou a perspectiva, a cosmovisão, até a agenda de muitas igrejas. Uma das coisas que essa cultura exalta é que pobreza é algo que santifica e riqueza é algo que afasta pessoas de Deus e tal. É muito comum comunistas querendo promover essa agenda e tudo que está ligado a combate de um sistema capitalista, por exemplo, tradicional. Qual que é o problema disso, cara? É que a gente tenta associar diretamente que alguém que tem um sucesso financeiro mais falho do evangelho, isso por si só descredencia a voz que ele carrega ou o ministério que ele tem. Quer um exemplo disso? Ele fala sobre o propósito, ele tenta correlacionar como que eu posso viver a plenitude do meu propósito se eu tenho um Rolex. Como que você pode viver a plenitude? Não, mas eu não entendi. Então, o que eu acho que ele quer fazer a gente entender é que o fato de talvez eu ser um pastor que tenha dinheiro, talvez seja isso que ele está propondo. Seja um impedimento ou descredencia o meu propósito de ministro do evangelho. Por quê? É o que eu falei ainda há pouco. A gente já aceitou a ideia de que a pobreza, ela glorifica a Deus. Logo, tem pessoas que fazem votos de pobreza. E eu faço um voto com Deus que eu vou ficar pobre para sempre. Cara, eu não sei, eu não consigo entender de que forma isso glorifica a Deus. Quando o próprio Jesus tinha um tesoureiro que cuidava das finanças do seu ministério, por exemplo. Quando aquela mulher quebra um frasco de perfume caro e joga aos pés de Jesus. Galera, vamos ser sinceros. Jesus poderia ter falado, não, pera, guarda. No ministério, por exemplo. Quando aquela mulher quebra um frasco de perfume caro e joga aos pés de Jesus. Galera, vamos ser sinceros. Jesus poderia ter falado, não, pera, guarda. Dá para os pobres. Porque os homens que contestaram falaram isso. Cara, ela podia ter dado para os pobres, esse perfume é tão caro, o cara tá desperdiçando aos pés de Jesus. Cara, se o homem fosse profeta, os homens em pensamento pensaram isso, cara, se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher, não deixaria ela tocar os pés dele. Aí Jesus fala, olha, desde que eu entrei, essa mulher me honra, secando os meus pés com seus cabelos, ela me honra derramando o que ela tem de mais precioso. Quando eu entrei, vocês não me beijaram, quando eu entrei, vocês não me ofereceram o seu melhor quando eu entrei. Então, resumindo, só preciso de vocês aqui, gente. Me ajuda aqui. Preciso de algum ponto de atenção, senão eu me perco. Resumindo, acreditar que um sucesso financeiro descredencia a pureza do seu chamado faz parte de uma raiz social que a gente tem muito forte no Brasil. Agora, vamos lá, tá? Todo pastor rico, que ainda não é o meu caso, espero que um dia possa ser, todo pastor rico é um pastor que não tem pureza no seu ministério? Não, mas tem muitos pastores ricos que de fato se tornaram ricos porque são safados. Existem. Como tem empresários que se tornaram ricos porque são empresários safados. Como tem outras classes de ministério, de chamado, de trabalho que se tornaram ricos porque roubaram ou porque fizeram coisas ilícitas, enfim. Agora, sou um pastor pobre, meu ministério é mais puro? Também não. O que torna a pureza do teu ministério, que define a pureza do teu ministério, não é a tua posse, nem seu saldo. Não é o que você tem, porque senão, volto a dizer, a gente tá usando como aferidor de pureza posses, e a minha pureza não é definida pelo que eu tenho ou deixei de ter. A minha pureza não é definida pelo que eu conquistei ou deixei de conquistar. A minha pureza é definida por quem eu sou. O evangelho não é sobre o que você conquista, é sobre quem você se torna. Então é legal ouvir um comentário como esse, porque esse é um problema. O Rolex? Eu não tenho. Eu não entendi. Mas de onde veio o Rolex? Eu comprei um Submariner preto. Mas você já usou o Rolex? Usei por uma semana. Ah, tá. Então é isso. Eu não estava entendendo.
Não, usei por tá. uma semana, 2 semanas, e eu vendi pra comprar um rancho. Caramba! É. É assim? Não, eu dei de entrada, tô pagando rancho ainda, né? Eu não sei quanto vale um Rolex. Não, é muito 100 menos pau? que um rancho. 50 pau? É, na época eu devo ter Porra! pago, sei lá, 90, Tá. Mas eu não manjo. Se tivesse. Eu só olhei assim e falei, acho que não é Rolex, né? Não é de ouro o Rolex? Não tem nada a ver, né? Não. Ah, para, Vilela, vai. Não sei. Você não conhece nada sobre Rolex? Não. Você acha se que todo você Rolex me é de mostrar, ouro? se você mostrar um monte de relógio e falar qual é Rolex, eu não sei. Você não sabe? Não. Nem pelo símbolo escrito Rolex? Ah, não. Aí sim, Nem né? pela coroinha do Rolex? Ele tem um modelo que é especificamente que você bateu o olho e sabe que é Rolex ou não? Não, tem alguns que são clássicos, né? É, Você então. tem o Submarine, por exemplo. Coloca uma foto aí pra nós. Que era o que eu por queria favor. muito, que é um clássico. Você tem o Oyster, a pulseira Oyster, que é aquela pulseira diferente. Quais são esses que são milhões, assim? Aí são os que são cravejados, aí tá. são muito Não é personalizados. pela marca, é pelo do que ela é feita. É pelo trabalho, é. Entendi. Mas é isso, se você me ouve, cara, se a minha vida te abençoou de alguma forma, se você tem um Rolex, quiser abençoar, fica à vontade, só chamar no direct lá, vai ser... Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreve em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal M.Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.